Projeto experimental do curso de jornalismo 2009. Na sintonia da emoção. Para vencer o São Paulo, bola está com o Tacão na sua intermediária, amortece mal, entrou para fazer o corte, lance soltou para Gatãozinho, Gatãozinho se manda para o ataque, está no território tricolor, ele vai tentar abrir da ponta esquerda, soltou para matar, no meio do caminho, entrou para fazer o corte. E toda vez que a bola rola, me sinto uma grande explosão de alegria no seu rádio. Vamos juntos no futebol fantástico do Timão do Povo. Vai tocando bola aqui pelo Corinthians no campo de defesa. É Marinho que domina pela meia direita. Ele vira, inverte bem na esquerda, toca a bola para chegar do seu companheiro, domina do peito, mata. Eto improvisado na ala esquerda. Ele domina, desce, não tem com quem tocar. Ajeita a frente, tempo do toque. Ele vai dominar. Apesar dos desafios, o rádio continua batendo a TV. A afirmação é do jornalista, radialista e advogado Otto Weineto, um dos maiores estudiosos do rádio sorocabano. O rádio esportivo no Brasil teve início em 19 de julho de 1931, com o jornalista Nicolau Tuma, que nesse dia realizou a primeira transmissão esportiva em uma emissora de rádio. O locutor transmitiu pela Rádio Educadora Paulista a partida entre as seleções do Paraná e São Paulo, no campo do Floresta, no bairro da Ponte Grande, em São Paulo. Logo no primeiro jogo, Tuma narrou 10 gols da vitória paulista por 6-4. Mas antes deste marco na história do rádio, as emissoras realizavam apenas boletins sobre as partidas. No livro A Bola no Ar, de Edileuza Soares, a autora relata que o rádio esportivo foi essencial para a transformação do futebol em esporte popular e um importante complemento na definição do rádio como meio de comunicação de massa. A TV era artigo de luxo. Já o rádio estava presente na maioria das residências. Em Sorocaba, a primeira transmissão esportiva aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1937, pela Rádio Clube de Sorocaba, AM 1080, na época conhecida como a PRD7. O locutor responsável pela transmissão foi Norberto Amaral Bastos e os comentários de João Pensa. A primeira transmissão esportiva foi o jogo entre Esporte Clube São Bento e São Paulo Futebol Clube, que depois se transformaria em Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube. Não existe esta gravação no acervo da emissora, que hoje é a Rádio Boa Nova. O jogo terminou com a vitória do São Bento por 5-4. Os detalhes deste dia histórico para o rádio sorocabano estão no livro Histórias do Nosso Rádio, de Otto Weineto. Nos anos 50, o radialista começou sua carreira como comentarista esportivo. Norberto Amaral Bastos, que transmitiu. Aliás, é uma redação externa, quer dizer, foi com linha telefônica, né? Como era até pouco tempo, era telefônica. Agora é que tem outro sistema que é via satélite, né? Mas normalmente era por linha telefônica, né? Era da antiga CTB, Companhia Telefônica Brasileira. E eles deixavam lá com uma etiqueta escrito Rádio Clube de Sorocaba, onde ia radial, ou então Vanguarda, né? Quando eu colocava naquela caixinha que levava, uma caixinha de amplificação e de som, né? E ligava o microfone e mandava ver ali mesmo. 0-0 em Sorocaba, e vem São Paulo. A bola está com Getúlio pela meia direita, atenção, cruzou para a área, bola perigosa, entrou para fazer o corte no meio do caminho, Fernando, bola ficou para Deus, explodiu, gol! Considerado um dos mais importantes narradores esportivos de Sorocaba, José Desidério fez parte da equipe da Rádio Clube, emissora que acompanhava o São Bento e os principais jogos do Campeonato Paulista. Na década de 60, as dificuldades para se realizar uma transmissão esportiva eram inúmeras. Para se transmitir uma partida, era preciso ter uma linha telefônica no estádio para se conectar com a rádio. O problema é que existiam poucas linhas telefônicas disponíveis no estado de São Paulo. Segundo Desidério, transmitir uma partida fora de Sorocaba exigia agilidade da equipe. Quem chegar primeiro no estádio utilizava a única linha pública do local. Jogo São Bento e União São João, ou Guarani, Ponte Preta contra União São João. Lá só tinha um telefone da fábrica. A rádio que pedisse primeiro esse telefone
é a única que transmitia. Era realmente um sacrifício imenso você sair daqui para ir para Presidente Prudente de trem, ter que ir antes na telefônica, te esperar abrir a telefônica para pagar, depois ir para o estádio e fazer o jogo começava às 4 horas, fazer uma abertura a partir das 2 horas da tarde até às 4. E aqueles que faziam o espetáculo, os jogadores eram venerados, os jogadores eram idolatrados e respeitados pelos repórteres. Porque o repórter manda, como se faça uma fila que vai entrevistar um por um, quer dizer, entrevistar reserva, massagista, quer dizer, o último que está saindo aqui é o roupeiro, tudo bem, como é que foi o jogo? Foi bom, nós ganhamos aqui e tal. E depois no ônibus a gente tinha um lanche para comer, quer dizer, não tinha jantar, não tinha nada disso. Para transmitir um jogo ao vivo, a equipe precisava da maleta de transmissão, com conexão telefônica, além dos microfones para os locutores. Até os anos 70, narradores e comentaristas ficavam muitas vezes dentro de campo. Não havia cabines de imprensa. Mas o rádio esportivo ganhava popularidade e os clubes profissionais começavam a disponibilizar um espaço adequado para as transmissões. Em Sorocaba, quando o São Bento jogava no antigo estádio Humberto Reale, na Vila Hortência, os radialistas permaneciam no gramado. Com a inauguração do Estádio Municipal Walter Ribeiro, em 1978, a Prefeitura de Sorocaba disponibilizou as cabines de imprensa, todas interligadas para estações de trabalho no gramado. Com o acesso do Esporte Clube São Bento em 1963 para a divisão de elite do futebol paulista, surgiram grandes nomes no rádio esportivo local. Começando pela equipe 1080 da Rádio Clube, que tinha o comando do saudoso radialista Jurandir Mateus. Juarez Morato, atualmente plantão esportivo da Rádio Cruzeiro FM 92,3, foi revelado por Jurandir Mateus e fala sobre o amigo. Quem lembra do São Bento, quando o São Bento apareceu, lembra de Jurandir Mateus, né? A época áurea do São Bento lembra de Jurandir Mateus. O São Bento jogando no Maracanã, Jurandir Mateus estava lá. Jogos da seleção brasileira, estava lá Jurandir Mateus, não só Jurandir Mateus, mas a equipe inteira. Era Jurandir Mateus, o Flávio Moraes, Clodoaldo Armando Júdica, J. Bonora, Moreira Filho, Caio Comitre, Valdemar Ribeiro, Daniel Neto, Gilmar Marinho. Era uma equipe, Décio Fernandes, Toninho Laureano, que era o coordenador, e tantos outros da época, Antônio Tadeu Lopes, Aparecido Ortega. Era realmente uma equipe de 15 profissionais de alta qualidade. E o Jurandir Mateus, inclusive com relação a eu estar hoje no rádio, os primeiros testes que eu fiz, ele disse: quem falou para você que você sabe falar? Você não tem condição nenhuma de falar. Você quer pular aqui do 13º andar ou você quer que eu jogue você daqui? Então isso para mim foi um aprendizado, porque ele realmente falou: viu, você não tem condição, você tem que melhorar. Agora poderia de repente a gente ver muitos por aí, não tem condição, mas está ali, por quê? Amigo meu, ele não tinha amigo. Ou você era bom, você tinha condição, capacidade de fazer, ou para ele não servia, para a equipe não servia. E aí, pegando esse não sabe, não sei, falei: bom, se eu não sei, não consigo, eu vou fazer um curso para aprender. E foi o que eu fiz. Então, o Jurandir Mateus, para mim, foi um professor, um pai, um irmão, foi o cara. Juarez Morato, que atua de plantão esportivo ficando na emissora, poucas vezes em sua vida esteve em um estádio para assistir uma partida de futebol. Sem internet, hoje principal ferramenta para os plantões esportivos no rádio, sua missão era buscar os resultados de outros jogos e informar ao vivo. Haviam duas maneiras de obter os resultados: ouvir as emissoras da capital ou ligar nas rádios. Bom, o rádio AM, primeiramente que você tinha o tal do serviço de rádio escuta, o famoso rádio Transglobo. Então você deixava ele no canto, ligava numa rádio e ficava ouvindo. O telefone e uma lista com os telefones. Por exemplo, o São Bento disputava na época a primeira divisão. Então, na primeira divisão era até fácil, porque na rádio Globo, Bandeirantes, Record, você tinha os resultados dos outros. Então você ouvia, fazia o serviço de rádio escuta e informava. Quando era a Série A2, já não. Nenhuma rádio da capital informa a Série A2. Não há interesse. Então o que acontece? Você tinha que ter uma lista com os telefones dos 20 times que disputavam essa divisão, e a cada giro de 5 minutos você ligava para todo mundo
para perguntar, quanto tá o seu aí em Taubaté? Tinha o Flávio em Fernandópolis, tinha o Luiz Carlos em Taubaté, tinha o André Luiz em Ribeirão Preto, os plantões também da década de 80, cada um na sua rádio, e a gente trocava informação. Saía gol aqui, eu ligava para os 16, os 18, os 20 e informava. Eu digo 16, 18 porque, por exemplo, Ribeirão Preto tinha Comercial e Botafogo, tinha cidades que tinham 2 equipes. Então, mas você ligava informando, saiu gol aqui, o mesmo acontecia com ele, saiu gol aqui. Então, era uma troca de informações. Era na máquina de escrever, você tinha que chegar. Hoje você chega aqui na internet, você tira a tabela do campeonato, é fácil. Antes não, o jogo é no domingo, então você ia no sábado para a rádio, pegava a máquina de escrever, passava todas as tabelas dos jogos, o que você vai falar amanhã, Série A1, divisão especial que tinha na época, A2, A3, a segunda divisão, os campeonatos estaduais, vai falar do futebol internacional também, então você tem que produzir tudo no sábado, depois tinha, lógico, os resultados do sábado, que você colocava no domingo de manhã, quando você chegava para a jornada. A gente abria a jornada no domingo às 2 da tarde e até às 9 da noite. Desde que a TV começou a transmitir os jogos ao vivo, os radialistas colocaram o meio como principal concorrente nas transmissões esportivas. Mas o jornalista Otto Veineto não tem dúvida em afirmar que o rádio nunca perderá o seu público. O rádio está mais perto da gente. Hoje a televisão portátil está muito rara. Está começando agora a custar muito cara e assim mesmo é restrita a automóveis e ônibus, etc. Então, o rádio ainda continua sendo o veículo preferencial, que ele carrega no bolso, carrega na bolsa, no bolso mesmo, entende? Então ele ouve tudo pelo rádio. O rádio tá mais perto. Cada um imagina aquilo que está acontecendo da forma que ele quiser. Então, se você está irradiando um incêndio, você está imaginando aquele incêndio do jeito altas labaredas e gente morrendo. A televisão não, é aquilo que está ali, você não pode pensar diferente. Tem que ser, não pode fugir da realidade. Aliás, você pode dizer que isso é melhor, então. É melhor, talvez seja melhor. Então uma jogada descrita pelo rádio nem sempre tem a mesma vibração do que você vê na televisão. Para começar, o locutor da televisão não acompanha a jogada. Ele faz 90 minutos de comentário. Fulano, ele está jogando mal. Esse foi contratado pelo Milan. Agora aqui tá se encostando, não sei o que e tal. Outro dia o Dida comeu um frango aí, ele falou, aqui no Brasil ele já estava começando a comer um frango, não sei o que e tal, né? Então, eu acho que o rádio, como elemento, vamos dizer, cultural, é melhor. Ele está na hora. Porque a televisão, até chegar no local para irradiar, ele demora muito mais, né? Principalmente no futebol. No futebol tem que montar equipamentos, tem que fazer... Hoje até na televisão mesmo tem 2 câmeras embaixo, 2 em cima, não é? Tem uma câmera de jogada, né? Uma câmera de jogada. O negócio é como complexo. O jornalista Orlando Duarte, considerado um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, já realizou 14 transmissões de Copa do Mundo e afirma que o rádio, devido ao seu imediatismo, é o meio de comunicação de maior cobertura no planeta. O rádio tem uma dinâmica que nenhum veículo tem. Ele chega agora, a televisão chega daqui meia hora, o jornal chega no dia seguinte e a revista chega uma semana depois. Ninguém tem essa dinâmica do rádio. Esse imediatismo e emoção atraiu o preparador físico Pedro Roberto Pereira de Souza. Pedrinho, como é conhecido em Sorocaba, trabalhou em clubes profissionais como Coritiba, Maringá, Noroeste, Marília e foi vice-presidente do Clube Atlético Sorocaba. Apaixonado pelo rádio esportivo e conhecedor dos bastidores do futebol local, Pedrinho começou a trajetória como radialista em 1991. Não, a rádio não perde a sua essência. O que é a sua essência? Ela primeiro dela poder transmitir, por exemplo, o jogo tá ao mesmo tempo ao vivo, como a televisão tem ao vivo, mas a rádio você está em N lugares falando de todos os resultados. A notícia
Também aonde vai chegar mais rápido é o rádio que possa chegar. Um acidente que acontece, a rádio já está transmitindo ali em loco ali do momento. A televisão, ela tem que ter os seus aparatos para ter esse tipo de coisa.